Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas, e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores, por causa de meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei um firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos os poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs do Senhor, estamos chegando na reta final do ano litúrgico. Hoje é o último domingo que a igreja se reveste do verde, do ordinário litúrgico do qual nós vamos configurando a nossa vida, a vida de Jesus Cristo. No próximo domingo nós celebramos a solenidade de Cristo Rei do Universo, o último domingo do ano litúrgico, e já no domingo seguinte, depois do Cristo Rei, primeiro domingo do Advento, novo ano litúrgico na vida da igreja. E também nós estamos às portas do final do ano civil, estamos no penúltimo mês do ano. E quando vamos chegando na reta final de alguma coisa, principalmente no final do ano, é muito importante nós entrarmos nesse tempo, nesse momento, fazendo uma avaliação da nossa vida, das nossas atitudes, de como nós agimos como um indivíduo que faz parte de uma sociedade, como nós nos comportamos como filhos de Deus, membros da Igreja de Cristo. Ou seja, essas são questões
que nos ajuda a pensar como nós agimos, nós vivemos, para que nós assim possamos melhorar a partir do ano, a partir de agora, né? A nossa conversão tem que ser sempre imediata, mas que nós comecemos a mudar a nossa vida, melhorar o nosso jeito de ser. E aí, ao ouvir a liturgia desse 33º domingo do tempo comum, quando nós ouvimos a leitura primeira e o Evangelho, parece que essas duas leituras bíblicas nos assustam, porque fala-se de fim, de sinal, fala de final dos tempos, de desastre, uma série de coisas que talvez até nos cause medo. Mas tanto a leitura primeira da profecia de Malaquias como o Evangelho de Lucas fazem parte de um gênero bíblico literário que se chama apocalíptico, ou seja, é um gênero que prepara o coração, o ouvido, a mente daqueles que meditam, leem, para as coisas que aconteceram, que está acontecendo e que vão acontecer. E justamente o Evangelho, principalmente o Evangelho que nós ouvimos hoje, não é para nos assustar. Jesus não quer nos assustar, Jesus não quer colocar medo em nós. Pelo contrário, nosso Senhor quer que seja despertado em nós o espírito de vigilância, o espírito de oração, porque esse Evangelho que nós ouvimos, repito, ele já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Já aconteceu. O início do Evangelho, Jesus repara as pessoas que estão reparando ali na beleza do templo, e chama a atenção dessas pessoas dizendo: dias virão que não ficará pedra sobre pedra. Ou seja, o que Jesus estava falando? As pessoas estavam olhando a beleza do templo de Jerusalém, e Jesus ali profetiza a destruição do templo. Jesus morreu no ano 33. No ano 70, Jerusalém foi invadida e o templo foi totalmente destruído, não sobrando nada. E esse momento em que o templo foi destruído, o povo judeu fica sem lugar para oferecer sacrifício. O único lugar que o judeu oferecia o seu sacrifício era no templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém foi destruído, eles ficaram sem lugar para o sacrifício. Embora a religião judaica tenha as sinagogas, mas as sinagogas são lugares de estudo da palavra e não de oferecer sacrifício. Portanto, desde o ano 70 até hoje, o povo judeu não faz mais sacrifício, porque perderam o seu templo. E esse marco na religião judaica foi um momento que abalou a força judaica, porque também nessa situação o cristianismo estava crescendo, muitas pessoas estavam se convertendo ao cristianismo, e aí, com a destruição do templo, o judaísmo acaba enfraquecendo. E aí essa situação acontece e começa também a perseguição dos cristãos. Por isso que no momento em que Jesus fala, o pai entregará o filho, as famílias ficarão divididas, é por causa de um denunciar o outro, por causa dessa questão da fé, que a queda do templo de Jerusalém e
o apogeu do cristianismo aconteceu e aí acabou gerando esse conflito, inclusive dentro das famílias. E o templo de Jerusalém foi tão destruído que, se um dia vocês tiverem oportunidade de ir em Israel, na Terra Santa, vocês vão ver que existe um lugar lá que se chama Muro das Lamentações, que é onde os judeus ficam rezando. Aquele muro é uma parede bem externa, bem fora do templo, e é o único pedaço de parede que sobrou do templo de Jerusalém. Nem do templo é uma parede externa, da muralha de fora. E aí é lá que eles fazem as suas orações, se lamentando de tudo aquilo que aconteceu com eles, desde o ano 70 até os dias de hoje. Então, esse evangelho já aconteceu. Esse evangelho está acontecendo. Jesus alerta de diversos sinais no céu, na terra, diversas situações, guerras, perseguições, tudo coisas que nós hoje, graças ao meio de comunicação, sabemos que está acontecendo no mundo. Ou seja, a humanidade está cercada de sinais de Deus e de alerta de que a vinda de Jesus está próxima. E esses sinais não são para nos assustar, não são para nos preocupar, mas são para nos levar a um questionamento. Diante de tantos sinais que nós vemos no mundo, nós vemos coisas que a humanidade está fazendo, e às vezes a gente olha para essa humanidade fazendo coisas absurdas, a gente chega até a se perguntar: é um ser humano que está fazendo isso? Um ser inteligente, racional que está fazendo tal coisa? E esses são os sinais para nós estarmos vigilantes, porque o Senhor está próximo. E pelo fato do Senhor estar próximo, nós precisamos, na nossa vida cristã, já nos preparando. Já disse a vocês várias vezes que nós teremos dois momentos de encontro com o Senhor: a nossa morte e a vida gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. A morte, todos nós vamos passar por ela. Agora, a vida gloriosa de Jesus, talvez nós não vamos ver Jesus vindo pela segunda vez. Pode ser que sim, pode ser que não. Em todo caso, nós precisamos ficar preparados. Preparados por quê? A certeza que nós vamos morrer é evidente. Então, por isso, preparar-se para esse momento, através da conversão, da mudança de vida, através do bom exame de consciência, pensando: olha, será que eu estou me portando mal como a humanidade tem se comportado e vai fazer com que eu perca a graça da vida, da salvação? Porque o tempo da nossa mudança de vida, da nossa conversão é agora, não é depois que nós morrermos, não é no leito de morte. Eu vou aproveitar a vida ao máximo, aí a hora que estou quase morrendo, chamo o padre, ele me dá a absolvição e tudo certo, eu vou para o céu. Não, nós temos que nos converter agora, e muito menos quando nós chegarmos diante de Jesus, no nosso julgamento. Não adianta dizer: Senhor, me dá uma segunda chance, Senhor, eu não sabia, Senhor, me perdoa. Perdão é agora, segunda, terceira, quarta, quinta, 10ª chance é agora. O tempo da conversão é agora. Depois, diante de Deus, o que Ele vai dizer para nós? Você vai para o céu, você vai para o inferno. Simples assim.
E é claro, como eu disse na missa de finados, todos nós vamos passar uns bons tempinhos no purgatório, né, para nos purificar, para chegar até Deus. Só que a gente não precisa se preocupar com a saída do purgatório, que a saída do purgatório é o céu, mas a gente precisa se perguntar se nós vamos entrar no purgatório, ou se nós vamos escorregar de tobogã para o inferno. Por isso que é preciso prestar atenção nos sinais dos tempos. Nós estamos vivendo uma vida, tem tempo, deixa para depois, depois dá tempo, depois a gente muda, depois a gente pensa em conversão. Talvez o depois possa não existir. Talvez o depois não chegue para nós. E como eu disse, não vai haver uma segunda chance. Não diante de Deus. Por isso que agora nós precisamos olhar esses sinais e perceber: o Senhor já está me dando um monte de chance agora, o Senhor já está me dando um monte de oportunidade de conversão agora. Por que eu não aproveito? Por que eu não melhoro a minha vida? Por que eu não me torno um cristão católico melhor? Será que eu estou esperando o Senhor dizer para mim: você vai para o inferno? Aí já não adianta mudar mais nada, não adianta pensar em mais nada para mudar a situação. Esse é o tempo de vigilância. Daqui a pouco nós vamos começar o advento nos fala para sermos vigilantes, mas nós já começamos a ser vigilantes agora. Não vamos esperar a igreja ficar, seja vigilante, nós vamos ser vigilantes agora. Esse evangelho vai acontecer. Como eu disse a vocês, nós aguardamos a segunda vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como nós rezamos no creio, nós rezamos que Jesus virá para julgar os vivos e os mortos. Esse é o julgamento definitivo. Aqueles que foram julgados serão levados de corpo e alma, se forem dignos do céu, serão levados de corpo e alma para o céu, o corpo glorioso diante do Senhor. Se não forem dignos do céu, serão condenados eternamente à morte eterna, no inferno. E isso vai acontecer quando Jesus vier pela segunda vez. Que dia? Quando? Não sabemos. Como eu não sei, o que eu faço? Me preparo, estou atento. E a vinda de Cristo será acompanhada por sinais no céu, sinais na terra, sinais debaixo da terra, sinais no comportamento humano. Ou seja, olhando para a nossa realidade, parece que já está para acontecer isso. Pode ser que esteja longe, mas pode ser que esteja mais perto do que nós imaginamos. E como vai acontecer, e eu não sei o dia nem a hora, eu me preparo para tal situação, para que o Senhor transforme o nosso corpo em corpo glorioso, transforme a nossa alma e leve para o céu, para estarmos junto dele. É por isso que esse evangelho não é para pôr medo em nós, não é para nos assustar, mas é para nos deixar orantes e vigilantes, para que nós definitivamente façamos a escolha de viver e seguir a Jesus Cristo, de estar com Jesus Cristo, de corpo, alma, pensamento, todo o nosso ser junto com o Senhor. Se nós estamos junto com o Senhor, nada disso nos assusta, nada disso nos preocupa, porque o Senhor
cuidará da nossa defesa. E Jesus termina o Evangelho dizendo para nós: se permanecerdes firmes, ireis ganhar a vida eterna. O que eu tenho que fazer então para ser levado pelo Senhor para o céu? Permanecer firmes. Jesus não fala nada difícil, não dá uma receita enorme do que tem que fazer. A única coisa que Ele nos diz: permaneceis firmes, e ireis ganhar a vida eterna. Em um outro evangelho, Jesus questiona: será que o Filho do Homem vai encontrar fé sobre a terra quando Ele vier? E é na nossa fé que nós precisamos permanecer firmes para ganhar a vida eterna.